primeiro exercício. Lembrando que nós só trabalharemos com juros simples, porque o edital de vocês só vai cair juros simples. Então, praticamente usaremos uma dessas três fórmulas aqui. Eu até coloquei em cada exercício, eu coloquei as fórmulas que a gente vai usar. Essas três fórmulas aqui, esse conjunto dessas três fórmulas, só para facilitar na nossa memorização. Para depois a gente já lembrar de cabeça como resolvemos esse tipo de exercício. Mas vamos lá. Um capital de 15 mil reais aplicados a 5% ao ano durante 8 anos. Qual é o juro produzido através dessa aplicação? Novamente, pessoal, quando a gente vai resolver um exercício assim, é bom sempre anotarmos os dados. Então vamos lá. Um capital. Um capital. Um momento aqui. Minha caneta deu um problema. Um capital de 15 mil reais. Então vou escrever aqui. Capital é igual a 15 mil. Aplicados a 5% ao ano. Aplicados a 5% ao ano. Então essa vai ser a nossa taxa. Ou seja, esse vai ser o nosso I. Porque ele está em porcentagem, também está dizendo que está o ano. Então nós já deduzimos que é a nossa taxa da nossa aplicação. Ou seja, a nossa taxa vai ser 5% ao ano. Posso colocar aqui esse AA, que significa ao ano. Essa informação é importante. Porque a gente vai ter que verificar se estão na mesma unidade com o nosso período. Durante 8 anos, então o nosso tempo vai ser igual a 8 anos. Então ele quer saber qual vai ser os nossos juros, né, nessa aplicação. Beleza, anotei todos os dados, né? Então, como eu mencionei, depois de anotar todos os dados, a gente tem que verificar o principal. E qual que é o principal? Para a gente não errar o exercício, temos que verificar se a nossa taxa e o nosso tempo estão na mesma unidade. A nossa taxa é 5% ao ano e o nosso tempo é de 8 anos, ou seja, os dois então estão em anos. Então está correto, a gente não vai precisar alterar nada aqui. Nossa taxa está em ano, nosso I, né, está em ano, a nossa taxa, e o nosso tempo está em anos também, 8 anos. Né? Então agora, pessoal, é só aplicar na fórmula. Qual fórmula que eu vou usar aqui? Ele está pedindo para calcular os juros. Então eu vou usar a fórmula dos juros aqui. O exercício já me dá qual que é o capital, qual que é a minha taxa e qual que é o meu tempo. Então eu vou usar J é igual a capital vezes o I vezes o T, né? Nós estamos usando o T, mas poderíamos usar o N. Eu particularmente eu uso o N, eu sempre usei o N, mas vamos usar o T aqui, tanto faz, vai dar o mesmo certo, vai dar a mesma coisa. Vamos lá. Então, como nós vimos, nós usaremos a fórmula de calcular os juros, porque o próprio exercício está perguntando qual o juro produzido dessa aplicação. Então, agora que eu já tenho todos os dados, verifiquei que a minha taxa, verifiquei que o meu período, que o meu tempo estão na mesma unidade, é só substituir. Então, qual que é o meu capital? 15 mil. Qual que é a minha taxa? 5%. Mas lembrando, eu não posso colocar o 5 direto aqui. Senão eu vou errar o meu exercício. Então eu tenho que transformar essa taxa que está em porcentagem, transformar ou ela em forma de fração ou em forma decimal. Mas, como macete, nós vamos deixá-la na forma de fração, como dica, né? Porque vai facilitar na nossa resolução e eu mostrarei para vocês. Então, como é que eu transformo 5% em forma de fração? Vai ficar 5 sobre 100. Então, eu vou colocar aqui, qual que é a minha taxa? 5%, ou seja, 5 sobre 100. Vezes o meu tempo, que é de 8 anos. Então, agora é só multiplicar, pessoal. Só que tem um artifício matemático que vai facilitar muito a nossa resolução. Como é uma multiplicação, está multiplicando todos os termos da minha sentença aqui, nessa multiplicação, eu posso simplificar essa operação. Por exemplo, eu posso pegar esse zero que está aqui embaixo, cortar com esse zero de cima. Eu posso pegar esse outro zero e cortar com esse outro zero de cima. Então, depois que eu cortei o zero, eu posso reescrever a minha sentença. Então, vai ficar juros é igual, sobrou 150, vezes 5 dividido por 1, né, que sobrou aqui, né? Vezes o 8.
Então eu posso até reescrever aqui, juros é igual 150 vezes 5 vezes 8. Agora ficou mais fácil da gente multiplicar isso daí, porque a gente simplificou aqui, ó. Por isso que sempre convém a gente transformar nossa taxa em forma de fração, não em forma decimal. Em forma de fração é mais fácil, porque se tiver algum zero no meu capital, eu consigo cortar aqui com a parte de baixo da minha fração, né? Então eu cortei, olha que beleza que ficou agora. Ficou bem mais fácil eu multiplicar 150 vezes 5 vezes 8 do que fazer tudo isso daqui, que está na minha sentença original. Ou ficou bem mais fácil do que, por exemplo, se eu tivesse substituído por 0,5. Aí eu teria que multiplicar o 0,5 vezes 15.000 e o resultado multiplicar por 8. Então, colocando na forma de fração a minha taxa, eu posso simplificar. Então, sobrou isso daqui. Juros é igual a 150 vezes 5 vezes 8. Juros é igual a 150, 5 vezes 8 dá 40, vezes 40. Então, meus juros é igual, olhando aqui de cabeça, a R$6.000. Ou seja, minha letra B. Então, reparem que, basicamente, o que eu fiz? Eu li o meu exercício, retirei todos os meus dados, verifiquei se a minha taxa e o meu período estão na mesma unidade e depois eu substituí na fórmula. Aí eu usei esse artifício matemático aqui de simplificar, né, já que eu tenho que passar a minha taxa que está em porcentagem para a forma de fração. Então depois que eu fiz isso, eu cortei um caminho muito grande no tempo de resolução. Então cheguei no resultado. Veremos mais exercícios, pessoal, fiquem tranquilos. Vamos para o exercício 2. Vamos lá, se uma pessoa deseja obter um rendimento de 27.000 dispondo de 90.000 de capital, ou seja, meu capital é igual a 90.000, a uma taxa e que a taxa de juros simples quinzenal deverá ser aplicada no tempo de 5 meses, ou seja, meu tempo é igual a 5 meses. Estou anotando só o exercício. Qual a taxa, ele está perguntando, né? Qual é a taxa? Qual é a taxa? Então ele pergunta qual é a taxa quinzenal. Vou até anotar essa informação, né? Vamos lá. Vamos ver esse conceito aqui de rendimento. Eu estava confundindo com montante, mas rendimento é o que rendeu a aplicação, né? Então serão os meus juros. Estava confundindo com o montante quando eu li de primeira. Então, vou colocar aqui, estou anotando, né? Então, se uma pessoa deseja obter um rendimento de R$27.000, então serão os meus juros, né? O rendimento será igual aos meus juros, ou seja, R$27.000. Bom, vamos lá, pessoal. Anotei todos os dados aqui. Qual fórmula que eu usarei para calcular a minha taxa? Se o exercício me dá os juros, quanto que eu tenho de juros, quando eu quero ganhar de juros. Se o exercício me dá o tempo, se o exercício me dá o capital e ele quer que eu calcule a minha taxa, eu não vou usar aqui essa primeira fórmula aqui, que é J é igual a capital vezes I vezes T, porque eu tenho todos os dados e só falta o meu I calcular. Então eu posso usar essa primeira fórmula, J é igual a capital vezes I vezes o T. Qual que é os meus juros? Que é o meu rendimento, os meus juros aqui. Vai ser igual a 27.000. Qual que é o meu capital? Qual é o meu capital? 90.000. Qual é a minha taxa? I. E qual que é o meu tempo? 5 meses. Mas, pessoal, o exercício ele está pedindo que a nossa taxa ela tem que estar em quinzenal. Então eu terei que transformar esse tempo que está em 5 meses em quinzenas. E como que eu faço isso? Como que a gente transforma esse valor aqui que está em 5 meses em quinzenas? Vamos raciocinar aqui. Um mês
Um mês tem quantas quinzenas? Um mês tem quantas quinzenas? Um mês tem 2 quinzenas, né? Duas quinzenas. Se um mês tem 4 semanas, 4 semanas são 2 semanas, então um mês tem 2 quinzenas. Então 5 meses é só multiplicar. Como eu quero saber quantas quinzenas tem em 5 meses, é só multiplicar o 2 vezes o 5. Então teremos 10 quinzenas em 5 meses. Como o exercício está pedindo que a nossa taxa tem que estar em quinzena, né? Então o nosso período, que está em meses, nós temos que transformar em quinzenas. Então 5 meses terão 10 quinzenas. Agora sim eu posso voltar para o meu exercício. Então vai ficar 27 mil é igual a 90 mil vezes I vezes o 10, né? Que são, em vez de 5, né, serão 10 porque são 10 quinzenas. Já que a nossa taxa tem que estar em quinzenas também. Então agora, pessoal, é só matemática. 27 mil é igual a 90 mil vezes 10 vai ser igual a 900 mil I. E agora eu passo dividindo, né? Então vai ficar 27 mil dividido por 900 mil. Eu posso simplificar essa operação aqui, pessoal, por causa dos meus zeros. Então, vamos simplificar. Corta esse zero com esse zero, corta esse zero com esse zero de baixo, corta esse zero com esse zero de baixo também. Então, vai sobrar 27 dividido por 900. Fazendo essa conta aqui de cabeça, nós teremos 0,03, né? Só aqui, pessoal, olha, deu 0,03 a nossa taxa, né? Só que o nosso resultado está todo em porcentagem. Então, como que eu transformo aqui essa taxa aqui que está normal, em decimal, em porcentagem? É só multiplicar por 100. Multiplicando por 100 vai dar igual a 3%. Ou seja, 0,03 vezes 100 vai ser igual a 3%, que será a minha taxa.